Sou engenheiro civil, com mestrado na USP, Universidade de São Paulo. Eu passei boa parte da minha vida trabalhando para melhorar a qualidade nas obras. E é exatamente sobre esse assunto que eu não vou falar agora. Time and turning all against one is an art that's hard to change. Another clever word sets off an unsuspecting hurt, and as you step back in the line, a mob jumps to their feet. Now don't stay safe with 1,000 eyes and a good disguise. See the lightning in your eyes, see you running for their Uau. Pois é. Tô cansado pra caralho. Ai, ai. O que começou como uma brincadeira despretensiosa acabou virando um negócio imenso. Eu acabei me tornando... Eu sou um air guitarrista. Acabei me tornando o primeiro latino-americano a competir no Campeonato Mundial de Air Guitar na Finlândia. Disputei e conquistei 2 campeonatos brasileiros de Air Guitar. Com isso, ganhei, tive o privilégio de representar o Brasil em 2 campeonatos mundiais na Finlândia. E tive a honra também de ter me tornado um dos 10 melhores air guitarristas do mundo. Com isso me permitiu me tornar um artista do air guitar e percorrer o mundo levando essa mensagem do air guitar. Eu teria milhares de imagens para mostrar para vocês, mas só algumas aí. Austrália, Alemanha, Estônia, Noruega, sempre tocando air guitar. Aí fui tema de documentários, estive em diversos programas de TV, vocês devem conhecer. Enfim, além de diversas aparições em mídias digitais e impressas. Para dar conta dessa demanda inesperada, eu coloquei aprimorando aqui, mas acho que essa não é nem a palavra correta, porque eu precisava primeiro entender o que era isso. Mas enfim... Fiz o que eu pude com as armas que eu tinha, começando em Goiânia, com o professor Alexandre Augusto, do Teatro Zabriskie. Cheguei aí para São Paulo, ó meu pente aqui. Cheguei aí para São Paulo fazer curso com essa senhora de preto, Fátima Toledo, preparadora de elenco de filmes como Cidade de Deus, Tropa de Elite. Fui convidado para tocar no US Air Guitar, e conhecer as feras do rock and roll e as feras do air guitar. E também estive, acreditem vocês, num campo de treinamento de air guitar no alto da montanha na Finlândia. Enfim,
Foi uma experiência maravilhosa. Aqui também no campo de treinamento com meu amigo Thomas Funkhauser, engenheiro suíço. Vocês estão pensando a mesma coisa que eu, né? E o cara que tirou a foto também é engenheiro. Engenharia faz mal para a sanidade mental mesmo. Não, mas tem gente que não é engenheiro também, tá? Como se não bastasse, a coisa foi tomando uma proporção muito louca e eu acabei me empolgando e montei o primeiro estúdio do mundo dedicado ao aprimoramento do air guitar. E aí achei que chegou a hora de expandir. Então, eu já tinha me divertido bastante com air guitar para mim, e eu achei que estava na hora, né, até dentro do tema aqui, de elevar isso a uma outra categoria. Porque, como vocês podem perceber, eu acabei descobrindo que o air guitar é muito mais que entretenimento. Então, eu tive o insight nada, o cansaço do caramba. Durante os treinamentos para as performances, ficava extremamente cansado e eu imaginei que isso tinha um valor esportivo, vamos chamar assim. Então, junto com um amigo meu, personal trainer, Gustavo Morim, nós definimos um projeto e eu comecei a desenvolver uma metodologia. Na verdade, eu não comecei a desenvolver uma metodologia, eu queria posicionar, o meu objetivo inicial era posicionar o air guitar como atividade esportiva. Porque ou eu estou muito mole ou eu canso pra caramba, né? Então, eu falei, ele deve se posicionar em algum ponto aqui dessa curva. E aí eu comecei a fazer alguns testes iniciais lá no meu estúdio e não sabia onde ia parar, mas eu tive a felicidade ou a mania engenheirística de coletar dados. Então eu fiz isso, não com uma metodologia científica, mas coletei os dados apropriadamente, estão disponíveis para quem quiser consultar ou aprimorá-los, e os resultados, depois de 1 ano e meio de trabalho, foi uma melhora exponencial no condicionamento físico, um bem-estar incrível, uma felicidade enorme através do ar, e a perda de 20 quilos, como mostra esse gráfico. Eu sei que não parece, é porque no último ano eu parei de fazer o método, tive uma lesão, e estou me recuperando dela ainda, mas enfim, esse resultado ele foi real. Estava ali criado a metodologia que eu denominei de workout. Vem do inglês workout, que significa treino, malhação, então estava ali criada as bases do workout. Como que funciona o workout? Essa aqui é a tabela master, é a tabela principal que sintetiza o método. Então, eu vou especificar um pouco melhor, mas de cima para baixo, é lógico que não dá para ler, mas de cima para baixo são as escalas de nível de intensidade dos exercícios. Tá? Eu vou explicar isso com mais detalhe agora. Então vamos pegar aquela primeira faixa lá, então como que vai ser um treino de workout? A primeira coisa a saber é qual é o objetivo do treino, certo? Então eu peguei a escala mais leve, ela vai servir para quem? Para uma pessoa que está se recuperando de uma cirurgia, ou para uma pessoa idosa que não tem hábito de malhar, ou para uma criança obesa, sedentária, enfim, para um iniciante. Tá? Com esse objetivo, você vai vincular o seu treino em uma das faixas de intensidade. As faixas de intensidade, elas estão divididas em 5 níveis. Ora, se o método é baseado no ar, as faixas de intensidade também foram inspiradas no lugar que tem mais ar no mundo. E qual é o lugar que tem mais ar no mundo? É a atmosfera, certo? Então, se vocês lembram lá, eu sou da época do 2º grau, para quem é da época do ensino médio aí, lembra das camadas da atmosfera? Troposfera, estratosfera, mesosfera e assim por diante. Então, me inspirei nela, só que em vez de chamar de troposfera, se eu estou lidando com o air, ela é a troposfera. Né? Então, o nível troposfera está vinculado a parâmetros técnicos. Quais são? O gasto calórico por hora e a frequência cardíaca média. Tá? Isso tudo eu tenho esses dados para poder apresentar. Bom, como que funciona a sequência do exercício? Na malhação tradicional, você faz alongamento, você faz aquecimento.
No workout, você vai fazer air alongamento, você vai fazer air aquecimento. Por exemplo, a gente faz abdominal, no workout a gente faz air abdominal e assim por diante. Então você vai ter uma sequência básica de exercícios, começa com air alongamento e aquecimento, depois você vai ter as séries anaeróbica e aeróbicas, e finaliza com air alongamento final. Essa sequência base, ela está destrinchada em tipos de exercícios. Aí entrou a parte mais técnica, né? Então eu tenho atividades referenciais, e como que foi o trabalho? Junto com o personal, a gente fazia as performances. Então, por exemplo, uma posição clássica de air guitar, que é o windmill, né, o moinho de vento. Então, qual era o trabalho do personal? Ele analisar e eu relatar para ele aonde que eu sentia maior dificuldade, ou como que aquele exercício se comportava. Então, no windmill, obviamente, você vai trabalhar ombro, você vai trabalhar coxal, e vai trabalhar também, como é que chama isso aqui? Panturrilha, né? Panturrilha e assim por diante. E com isso, nós fomos desenvolvendo essa metodologia, primeiro de frente para trás, depois de trás para frente, e no final revalidando todos esses números. Tá? Esses exercícios, por exemplo, fortalecimento de membros inferiores. Então, fortalecimento de membros inferiores, tudo que está para baixo é membro inferior. Então, para destrinchar isso melhor, a gente desenvolveu uma matriz de exercícios. Tá? Todos aqueles exercícios, essa tabela ela não está finalizada ainda, e a ideia dela é que ela possa ser trabalhada com todo mundo. Então, qualquer pessoa que quiser pode acrescentar novos exercícios. Ela como é que fala? Código aberto. Tá? Então, todo mundo pode contribuir. E no final das contas, o que é o workout? O workout é uma atividade lúdico-esportiva, né, que mescla música, exercícios físicos e diversão. Tá? Essas músicas aqui são as músicas que eu trabalhei até hoje do meu playlist, né? A cada faixa de intensidade, do troposfera ao estratosfera, do troposfera ao exosfera, desculpa, você tem músicas que são cadenciadas de acordo com a faixa de intensidade. Então você vai de um sonzinho bem light até o som mais porrada na orelha que existir. Tá? Naquele nível de exosfera, os dados que eu tenho mostram que em 1 hora de nível exosfera, você queima acima de 900 calorias. Tá? Que equivale aos exercícios mais radicais dos quais os exercícios mais radicais que eu pesquisei. Tá? Ela não é, essa tabela ela é infinita, ela pode receber a contribuição de quem quer que seja. Ou seja, o método está pronto para que eu possa, por exemplo, desenvolver um app, um aplicativo, que possa ser utilizado no celular para que você faça a sua própria malhação, o seu próprio exercício. Ok, quais são as características do workout? O que eu quero com o workout? Em primeiro lugar, se é o ar, enquanto a gente não pagar imposto sobre o ar, o workout vai ser de graça. Então, a ideia básica dele é o custo zero. Por quê? O principal equipamento que você usa é o ar, certo? O espaço é mínimo. Eu poderia ter feito toda a minha performance nesse tapete vermelho, né, só não fiz com medo que ele pode dar uma escorregada aqui. E eu falei, eu estou voltando de uma lesão, então não seria muito legal cair aqui. Mas foi feito para ser utilizado na guarita da portaria do seu prédio, sabe? Foi montado para isso. Eu vou falar as vantagens. É lúdico, então é extremamente divertido, né? Não tem quebra aquela monotonia clássica de academias, embora acho que as academias fazem um belíssimo trabalho para quebrar essa monotonia, mas sempre acaba sendo monótono. Falo isso em causa própria, porque todas as vezes que eu entrei em academia eu larguei. Então é um negócio que foi feito para ser divertido, porque você cria suas próprias performances, e ele pode ser executado ou brincado individualmente ou coletivamente. Se você pegar isso daqui e comparar com exercícios tradicionais, né, eu vou pegar um exemplo aqui nosso, muito forte, que é o futebol. Então, pega o futebol, quais as vantagens, ou o que diferencia o workout do futebol? No futebol, não vai ser custo zero. Você tem, no mínimo, que comprar uma bola, ou, se for mais aprimorado, uma chuteira. Você precisa alugar o espaço, caso você não tenha o espaço, enfim, o custo não é zero. O espaço, obviamente, não é mínimo. Então, você precisa de um campo
de futebol ou de uma quadra e você precisa se deslocar do ponto onde você está até aquele local. Obviamente, futebol não é um esporte individual, então você precisa de outras pessoas. Enfim, tem uma série de obstáculos para que você consiga juntar as pessoas para jogar futebol. Não que isso atrapalhe o futebol, mas se você quiser fazer isso dentro da sua casa, a menos que você tenha até 1 ano e meio de idade, né, é difícil você jogar futebol dentro da sua casa. Bom, dependendo do tamanho da sua casa também, né? Enfim, a ideia é proporcionar à humanidade, o que eu quero com o Workout é devolver para a humanidade a alegria que eu tive com o air guitar, que é uma coisa absolutamente improvável, né? Um engenheiro que toca uma guitarra que não existe. Mas existe uma comunidade muito grande que curte o air guitar num nível profissional, né? Eu tive o privilégio de poder trazer isso para o Brasil e eu tenho um sonho, né? Me disseram que aqui o TEDx é o melhor palco para a gente falar sobre os sonhos. E quando eu falo esses sonhos em outras instâncias, é óbvio que eu sou taxado de louco, né? Como aqui é um lugar para gente louca mesmo, são os loucos que mudam o mundo, né? Então o meu sonho, só que eu tenho certeza que esse sonho é real, porque, bom, enfim, eu tenho certeza, tá? Porque quando eu toco para o público em geral sempre é muito legal, mas quando eu toco, legal, né? Eu toco, né? É mó barato, esse eu toco air guitar para as crianças, o efeito que o air guitar causa nas crianças é uma coisa simplesmente absurda. E eu acho que tem muita criança que se retrai em função de dificuldades que tem. E o meu sonho é acabar com a obesidade e depressão infantis e minimizar os efeitos do bullying através dessa metodologia. Ela pode ser trabalhada de qualquer maneira, em qualquer espaço, e eu tenho certeza absoluta que é possível de ser feito. Então, quando você se dá, entre aspas, ao ridículo de se expor da forma que eu aprendi a me expor com air guitar, é óbvio que eu tomei todo tipo de porrada que vocês possam imaginar. Tem uma empresa de consultoria, de auditoria aqui, até os concorrentes usavam isso para falar mal de mim. Mas acho que a arte venceu, né, a paixão que eu tenho pelo air guitar venceu, e acho que os resultados mostrados aqui venceram. Hoje as pessoas curtem isso. Então, se eu passei por uma espécie de bullying, vamos chamar assim, eu criei os anticorpos para lidar com os efeitos dele. Então, eu não acredito que o Workout é capaz de acabar com o bullying, mas ele é capaz, sim, de fortalecer o caráter das crianças e das pessoas em geral para combater e minimizar os efeitos que isso lhe causa. Além de, com os resultados técnicos, você pode, sim, diminuir bastante esse problema de obesidade e os problemas de depressão infantis. Falo isso por conhecer algumas crianças que são gordinhas e elas vão se retraindo, porque quando uma criança gordinha vai fazer um esporte, ela é a primeira a ser atacada, criticada e assim por diante. Então ela entra num ciclo vicioso de não querer participar daquelas coisas e acaba entrando numa tristeza, depressão com diversas intensidades aí. E o Workout, por quebrar, por romper de uma maneira escalafobética com todos os parâmetros sociais, né, o cara que faz toca um air guitar, eu sempre achei isso, é o cara que... Eu achava, a primeira vez que eu vi um cara tocando air guitar, eu falei, esse cara não tem problema na vida, sabe? Esse cara não tem conta para pagar, a mulher dele não põe chip nele, essas coisas, sabe? Esse cara está resolvido na vida, a bateria do carro dele não arreia, não acaba gasolina, essas coisas. O cara está muito desprendido do mundo para fazer isso, e de fato é assim. Então, encarar uma plateia, fazer uma performance dessa, apesar da minha perna estar toda tremenda aqui, né, não parece, mas está, enfim, você cria um anticorpos para isso. E esse é o sonho que eu queria compartilhar com vocês aí, né, e deixar a mensagem final aí. Cuidem-se. Take care. Obrigado.